para nós uma grande honra poder estarmos reunidos para homenagear e recordar o nosso querido Antônio Paim, que era presidente de honra da Academia Brasileira de Filosofia. Então, eu gostaria de abrir assim essa sessão, dando a palavra ao nosso querido professor Ricardo Vélez Rodrigues, que também eu acho que, de alguma forma, transita entre todas essas instituições, entre todas as nossas instituições, para, então, começar a nossa sessão de homenagem e lembrança do nosso querido professor, presidente de honra da Academia Brasileira de Filosofia, Antônio Ferreira Paim. Por favor, professor. Muito obrigado, Edgar Leite, pela tua gentileza. Bem, é uma alegria estar aqui com todos vocês que conheceram o professor Antônio Paim e que, de uma forma ou de outra, participam da preocupação pela cultura e pelo pensamento brasileiro. Eu vou falar só 3 coisas nestes 10 minutos que me correspondem. O que é que Antônio Paim representa em termos pessoais para mim? E vou dar essa resposta em 3 pontos. A primeira coisa, o Antônio Paim para mim foi uma orientação muito segura no que tange aos estudos de pensamento filosófico. Eu, na Colômbia, lecionava na universidade História das Ideias Políticas na América Latina, e o buraco do Brasil era absolutamente desconhecido. Na América Espanhola nos desconhecemos mutuamente bastante com relação ao Brasil. O Brasil não conhece Hispanoamérica, Hispanoamérica não conhece o Brasil. Conhecemos mais a Europa, conhecemos mais os Estados Unidos, mas entre nós não nos conhecemos. Eu digo sempre que a prova disso é que temos já mais de 10 anos de Mercosul e não houve integração cultural entre os nossos países. As barreiras continuam. Não houve homologação de títulos e diplomas entre as nossas universidades. E é tão fácil, somos tão próximos, as desconfianças cartoriais são múltiplas. Nós homologamos mais facilmente, aqui no Brasil, um diploma dos Estados Unidos ou da Europa do que de um país irmão latino-americano. Então, temos esse sério problema. Para mim, foi uma descoberta, quando vim ao Brasil fazer o meu mestrado em filosofia, que quando apliquei para a bolsa, era bolsa em pensamento brasileiro. Eu achava estranho aquilo, pensava que será futebol, carnaval, feijoada, não sabia o que era. Mas, enfim, cheguei, para mim, o Paim foi uma revelação. Ele me mostrou que a história das ideias das nossas nacionalidades forma parte da história da filosofia. Então, eu tive uma grande descoberta. E essa descoberta se deu do ponto de vista filosófico rigoroso, metodológico. O Paim mostrava que a dimensão problemática da filosofia é uma das dimensões essenciais do discurso filosófico. Todos os pensadores em todas as épocas se irmanam em que partiram de uma problemática que lhes foi colocada pela realidade e pela realidade concreta que eles estavam vivendo. Os gregos, os pré-socráticos, se preocuparam com a problemática que lhes colocava a experiência que eles tinham circulando no Mediterrâneo Oriental. Atenas se preocupou com os problemas da construção da polis e da homologação de uma polis que tinha sofrido já invasões estrangeiras, os persas, e eles queriam a sua identidade. Então, Paim mostra, na sua história da filosofia, na sua história das ideias filosóficas no Brasil, que o discurso filosófico não cai como um raio vindo do céu, mas que surge das condições históricas do ser humano, que se indaga pelo sentido profundo da sua existência e quer dar uma resposta para aquelas coisas que mais o angustiam no contexto em que está vivendo. No caso grego, sabemos nós, Atenas surge para a meditação filosófica de longo curso num período de crise, e baita crise. Os atenienses estavam perdendo a primazia para os lacedemônios. Aí que surge o pensamento filosófico,
como diz o Hegel, só surge a filosofia nos momentos de crise. A coruja de Minerva levanta voo quando as sombras da noite se aproximam. Quando tudo está ok, bonitinho, não havia uma filosofia profunda, sistemática na Grécia. Vai surgir como resposta à crise ensejada pelas filosofias práticas que tomaram curso em Atenas durante o período de ouro. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles emergem como críticos dessas filosofias práticas e querem estabelecer uma filosofia aprofundada que mostre o sentido profundo da existência e a ordem de valores do ser humano. E, sobretudo, que responda à angústia de Atenas de ver fundamentada a sua prática democrática. Então, a filosofia emerge a partir disso. Eu fiquei muito curioso com essa abordagem do professor Paim, nunca tinha pensado nisso. Achava que o discurso filosófico era um estudo sistemático de sistemas, mas não nesta dimensão problemática que o Paim apresentava. Ele se calçou metodologicamente em dois grandes autores para a formulação dessa visão problemática da filosofia. Nicolai Hartmann, filósofo de cultura germânica, pertencente a um dos pequenos países bálticos, mas que entrou para discutir essa dimensão problemática relendo Aristóteles. O mais engraçado é que a dimensão problemática, Nicolai Hartmann a formula a partir de um aprofundamento da obra de Aristóteles. E ele vai dizer o seguinte: essa dimensão problemática nos coloca uma questão de fundo filosófico, que é uma ontologia. Discurso em relação ao homem situado historicamente. Esse homem situado historicamente dá ensejo a uma ontologia, a partir da qual aprofunda o seu conhecimento. Esse é o primeiro autor em que se calça Paim e em que se calçou também Miguel Reale para fundamentar essa visão problemática. O segundo autor é um autor italiano que morou muito tempo em Buenos Aires, foi professor da Universidade de Buenos Aires, Rodolfo Mondolfo. Com aquela obra que já é conhecida no Brasil, Figuras e Ideias da História da Filosofia na Renascença. Então, Rodolfo Mondolfo retoma a tese heurística de Nicolai Hartmann e a põe em circulação na Itália e a traz para o contexto filosófico argentino. Então, esses dois autores balizaram a metodologia. O terceiro autor que baliza essa metodologia é Miguel Reale. Miguel Reale, em 1951, publica um pequeno trabalho, A Filosofia de Kant no Brasil. Tinha se comemorado em 1924 o segundo centenário da morte de Kant. E então houve um evento em que se destacava a presença, a influência de Kant. E a tônica dos vários conferencistas era: Kant não influiu no Brasil, porque o brasileiro gosta de coisas concretas, líricas, poéticas, literárias. Então houve uma espécie de crítica a essa falta de vocação metafísica do brasileiro. Miguel Reale escreve A Filosofia de Kant no Brasil, criticando a posição de Clovis Bevilacqua, que era justamente essa. Clovis Bevilacqua, um grande jurista, membro da escola do Recife, mas que em matéria de filosofia dizia: nós não temos pendor metafísico, não temos pendor filosófico, nós copiamos. E Miguel Reale diz: não, não copiamos, nós lemos Kant. 15 anos após a morte de Kant já se ensinava em Pirassununga, em São Paulo, pelo grande regente Feijó. Lecionava a filosofia de Kant, a crítica à razão pura e as obras da ética kantiana. E lecionava, o Feijó lecionava a Kant, tentando mostrar que ele respondia à problemática brasileira. Então, é interessante que Miguel Reale, então, firma uma metodologia. Essa metodologia sempre me impressionou no contexto latino-americano, por uma razão. Nós, hispano-americanos, sempre líamos os autores colocando-los na escola em que estavam. Sartre, existencialista, etc. Íamos colocando nas gavetinhas. Herdamos isso do ensino escolástico. E Miguel Reale diz: não, isso é errado. Nós temos que perguntar ao autor
qual era o problema que ele vivia. E como que, ao ensejo da inserção desse autor na longínqua tradição filosófica, ele dá uma resposta. Então, ele colocou a questão de que deve se perguntar pelo problema que preocupa o autor e como ele dá essa resposta. Então, essa metodologia abriu as comportas para o estudo de todos os autores, sem exceção, e com grande tolerância entre as várias correntes. Essa foi a primeira coisa. A segunda, Paim, um homem preocupado com a educação. Porque para Paim não pode haver a tentativa de um projeto nacional sem que se pense na educação e na educação básica. Eu, no MEC, utilizei muito essa lição de Paim. A educação básica não anda se não pensarmos na formação do cidadão na educação. Então, o Paim desenvolveu uma série de obras nesse sentido. Eu, com Paim, com Leonardo Prota, escrevemos um livrinho em 1999, Cidadania, o que todo cidadão precisa saber. A ideia de Paim era suscitar uma discussão entre os professores do ensino básico para ver quais seriam os temas fundantes de uma educação para a cidadania. Paim achava que o Brasil carecia dessa disciplina. Então, boa parte da obra de meditação de Paim está nesse contexto. E como complemento da educação para a cidadania, uma educação para o mundo globalizado. Como? Através do estudo da história da cultura e das humanidades. Paim dizia, nós temos um grande buraco e é que a parte das humanidades ficou a ver navios. Então, o curso de humanidades, e o Arsênio Correia está aqui, podemos falar mais adiante sobre isso. E o terceiro ponto é um compromisso na política. Paim dizia, não se pode meditar e ficar só num clube de pensamento. Temos que nos virar para a nossa realidade. Temos que construir a participação política. E essa participação política, para balizar a representação, só se dá com o estudo humanístico e com o estudo da história do Brasil. Então, uma terceira raiz do pensamento de Paim é a questão da política como a fazer do filósofo. Ele formaria parte hoje do que Raymond Aron chamava o intelectual engajado, um intelectual comprometido com o seu tempo, com a sua época. Lembremos que Raymond Aron, ele decide verter toda a sua formação filosófica na luta jornalística, na tribuna do jornal, porque ele diz a França precisa formar uma nova geração nas ideias liberais. E só se formará através dos grandes meios de comunicação. Essas são, pois, as três grandes linhas que herdei do meu querido mestre, a quem rendo um tributo de gratidão, de admiração e de afeto pessoal. O Paim, quando eu queria fazer o doutorado, eu tinha um empecilho, acabava de chegar da Colômbia com uma mão na frente e outra atrás, sem dinheiro. O Paim me falou, não, você vai fazer o doutorado. Fui lá para fazer a entrevista, fui aprovado na entrevista, e ele me falou, então agora vai na secretaria e trata da matrícula. Cheguei lá, a secretaria me falou, não, o professor Antônio Paim mandou pagar um ano inteiro já. Eu fiquei desarvorado, não podia recuar, mas ele tinha essa generosidade. Depois, quando eu tentei pagar, ele ficou feito uma onça. Disse, se você é meu amigo, não me fala mais nisso. Aí morreu o assunto. Então, tenho uma dívida de gratidão e uma dívida intelectual enorme com o meu querido mestre. Muito obrigado. Bom, gostaria agora de dar a palavra para o professor Arsênio, por favor. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite a todos e parabenizar o Ricardo pelo resumo que ele fez, que foi bastante objetivo e fez uma justa homenagem ao mestre Paim. Eu queria dividir, ou aproveitando a ideia que o Ricardo colocou, eu vou dividir em duas partes. Em primeiro lugar, o Antônio Paim foi, durante toda a vida dele, o que eu chamaria de o eterno professor. Para se ter uma ideia, eu sempre militei na advocacia aqui em São Paulo, mas num determinado momento eu lecionava em cadeiras de finanças, direito tributário, na Faculdades Associadas de São Paulo, que era dirigida pelo Leonardo Prota, nosso colega também do Instituto de Humanidades. E conheci o Antônio Paim.
Naquele momento, eu não tinha, tinha lançado um livro de finanças e não tinha assim um objetivo maior nesta área cultural. Eu gostava muito de cultura, gostava de música, de livros, lia muito, mas não tinha objetivo. Para se ter uma ideia, o contato com o professor Antônio Paim me levou a fazer estudos, porque ele instigava, ele provocava, e ele dava subsídios, ele dava informações para que você prosseguisse e fizesse uma investigação profunda sobre determinados assuntos. Então, eu sou muito grato a tudo que o Paim representou na minha formação cultural, porque, veja, apesar de eu ter frequentado o mestrado na PUC de Direito, fiz Economia Política também na USP, eu não tinha essa vocação, quer dizer, esse lado cultural aberto, filosófico, histórico. E acabei produzindo alguns livros por orientação e também por instigação feita pelo mestre Paim. A segunda parte que eu queria colocar é sobre as gerações futuras em relação ao que o Antônio Paim deixou de herança. Essa herança cultural dele é muito grande, mas como ela é muito grande, ela foi facetada, ele tem lá o Tratado de Ética, ele tem os livros de política. Eu vou me cingir apenas ao lado político. Veja, o Antônio Paim, nos últimos anos, discutiu muito aquilo que ele considerava a grande obra do Ocidente, que foi a construção do governo representativo. Essa colocação, ele partia do pressuposto, vamos dizer, maior, digamos, de que nada se resolveria na sociedade sem a política, e que a política era conversar. Ou seja, o que quer dizer isso? O governo representativo, ele parte do pressuposto das negociações. Os interesses são negociados e se estabelece periodicamente maiorias, e aí se estabelece planos e a sociedade avança, e às vezes até regride, mas é este o processo que o Ocidente encontrou para dar sustentação àquilo que vulgarmente se chama de democracia. Eu digo vulgarmente porque essa palavra democracia às vezes é usada indevidamente, mas dentro do conceito que eu estou usando, sem um governo representativo, a democracia tem várias faces que devem ser criticadas. Então, o que o Antônio Paim deixa como mensagem? Primeiro, que a política é negociação e é conversa. Segundo, que o governo representativo é realmente a maior conquista política do Ocidente. Este fato, aliás, esse rumo me parece fundamental, porque se nós discutirmos melhor, aprofundarmos melhor, nós vamos chegar no colégio eleitoral, enfim, nas várias fases que constituem o governo representativo. E é aí que a sociedade brasileira poderá evoluir ou não. Então, o que eu estou só chamando a atenção, porque eu testemunhei essa preocupação do mestre de sempre colocar... ele me dizia, quando eu escrevi um artigo, e às vezes ele lia, ele dizia assim, Arsênio, tire os adjetivos, as matérias são discutíveis, não fique qualificando, você não personalize as críticas, enfim. Por que isso? Porque ele, com a sabedoria dele, sabia colocar que você tem que colocar o problema e tem que tirar as pessoas, porque senão fica uma discussão de botequim, como eu diria. Quando a gente toma uns chopes, né, um dia de muito calor, então se discute tudo, resolve todos os problemas do mundo que estão à nossa volta, mas o que ele queria era que a discussão se tornasse, vamos assim, usar um termo, uma discussão séria, produtiva. Então, não se tem adjetivos e tem-se um caminho para a solução. Então, eu acho que essa contribuição da área política
é uma mensagem, e ele deixou muitos escritos. Nós fizemos um curso autônomo sobre comunismo, sobre tradicionalismo, que está no Instituto de Humanidades, e o Instituto de Humanidades, para completar, que é uma criação do Antônio Paim, junto com o Leonardo Prota, o Ricardo, e eu fui incorporado por um convite do Antônio Paim e do Leonardo Prota, que eu lecionava na faculdade, que o Leonardo Prota era diretor, e participei e aprendi muito com essas três figuras notáveis, dois deles que já se foram, porque o Leonardo também em 2016 faleceu e agora o Antônio Paim. No Instituto de Humanidades há um grande acervo. Esse curso de Humanidades é uma joia, é uma coisa muito bem feita, muito bem escrita, e que tem um termo usado pelo Paim: ele organiza a cabeça, do ponto de vista da cultura. Então, há no Instituto de Humanidades um grande acervo, criação do Antônio Paim, coisas que ele criou na área da cultura, não só os livros, mas instituições, e participou, como bem mencionou o Edgar Leite, como presidente honorário, que era da própria Academia Brasileira de Filosofia. Esse é o meu testemunho sobre o Paim, e eu gostaria que essa homenagem que vocês estão fazendo, que eu também estou fazendo, corresponda a algo que ele sempre mereceu. Eu acho que ele merece mais do que nós estamos fazendo, mas nós estamos fazendo o possível. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Eu gostaria de passar a palavra agora ao professor Lucas Berlanza, por favor. Boa noite a todos, as minhas saudações fraternas. Agradeço pelo professor, embora seja imerecido. Eu, em primeiro lugar, externo a minha solidariedade aos familiares e aos amigos próximos, aos pupilos diretos, os tantos pupilos diretos que o professor Antônio Paim formou. E cá estou como representante do Instituto Liberal, porque, como bem disseram o professor Ricardo Vélez, meu querido amigo professor Ricardo Vélez, e também o professor Arsênio, existe em relevo essa faceta engajada do professor Antônio Paim, que não se limitava aos círculos do pensamento, mas também se envolvia de forma muito direta com as discussões políticas do nosso tempo e, especificamente, as discussões políticas da realidade brasileira, e que o fazia inscrevendo-se de forma muito clara e muito nítida na nossa tradição liberal. E o Instituto Liberal era uma instituição que foi fundada com esse propósito objetivo e exclusivo da divulgação, da difusão e da defesa do liberalismo enquanto corrente de pensamento e enquanto alternativa de organização social. E os trabalhos do professor Antônio Paim, nesse sentido, certamente são referenciais para a melhor escola do nosso liberalismo pátrio. É com esse propósito que venho aqui. Serei bastante breve, porque tenho certeza temos muito mais testemunhos ricos a serem ofertados pelos professores que aqui estão, que dirão coisas que nos enriquecerão muito mais do que qualquer coisa que eu possa vir a dizer, mas, tal como fizemos, já tivemos a oportunidade de fazer uma homenagem ao professor Paim, emitindo uma nota oficial pelo IL, pelo Instituto Liberal, e também redigindo um artigo em tributo na Folha de São Paulo. Também temos o dever de tomar parte nesta homenagem que nós estamos hoje reunidos aqui para prestar. Começo descrevendo a minha experiência com o professor Antônio Paim, sem dúvida muito menor do que a experiência da maioria aqui presente, mas nem por isso uma experiência que, pela grandeza da figura, tenha deixado de registrar as suas impressões sobre mim, sobre a minha formação, sobre o meu pensamento. Não conhecia pessoalmente o professor Paim há não muito tempo, quando comecei a ler, a estudar o pensamento liberal brasileiro, quando, inevitavelmente, me deparei com seu nome entre as grandes referências teóricas da análise da nossa tradição liberal. Depois de tê-lo feito, redigindo o meu primeiro livro, Guia Bibliográfico da Nova Direita, mencionei de forma esparsa, até hoje reconheço, distante do que seria justo pela importância da figura do professor Paim, o seu nome no meu livro.
E o nosso amigo em comum, um dos seus pupilos, que não está aqui conosco hoje, o historiador e editor Alex Catarino, me fez a gentileza de me convidar para conhecer o professor na sua, então, residência, no lar de idosos, bastante agradável e arborizado em São Paulo, onde ele passou os seus últimos dias. E lá fui visitá-lo e presenteei com um exemplar do meu livro. Encontrei o professor Paim naquela tarde e, evidentemente, ali pude travar contato com a sua personalidade pitoresca, divertida, e que muito se reflete nos seus pupilos no sentido do entusiasmo pelo conhecimento e o entusiasmo diante de pessoas que são óbvios inferiores à sua trajetória, à sua grandeza, mas entusiasmo que se reflete, por exemplo, no professor Ricardo Vélez, aqui presente, que, repito, tenho a honra de ter como uma das minhas amizades, e jamais olha alguém de cima. O simples fato de se estar interessado no conhecimento, estar interessado no saber, procurar dividir esse interesse com mentes tão grandiosas quanto essa, já é recebido por elas como algo digno de ser levado à conversação, a pessoa ser levada à conversação. Então, percebi isso também no professor Paim, e depois de tê-lo presenteado com o meu livro de estreia, encontrei-o, salvo equívoco da minha memória, apenas mais uma vez no lançamento da nova edição, da mais recente edição, do seu clássico História do Liberalismo Brasileiro, qual não foi a minha surpresa ao reconhecer que ele havia incluído o meu livro ao final das suas análises, como um capítulo da história do liberalismo brasileiro, uma prova da sua generosidade, da sua grandeza, e apenas um grande erro, e se o Alex Catarino estivesse aqui conosco, ele concordaria comigo, apenas um grande erro foi cometido pelo professor Antônio Paim, até nesta edição de História do Liberalismo Brasileiro. Uma grande ausência se reconhece, se nota na trajetória do liberalismo brasileiro por ele traçada. O próprio Antônio Paim. O próprio Antônio Paim não se inclui como um dos personagens centrais dessa história, e é inequívoco que ele o seja, e nós estamos aqui representando o Instituto Liberal com a obrigação de enfatizá-lo. O que nos toca de maneira muito direta, evidentemente, como nós representamos aqui o liberalismo brasileiro, nós não faremos uma apreciação, como outros aqui presentes terão oportunidade, já tiveram oportunidade anteriormente de fazer, uma apreciação geral da dimensão filosófica do professor, que sequer temos condição de fazer essa apreciação, mas é importante enaltecer que nesse fervor pelo conhecimento ele lutou, ele militou, não apenas na política prática, mas também na organização intelectual, na divulgação do patrimônio do pensamento brasileiro, ao editar, prefaciar diversas obras de diversos autores, de diversas tendências ideológicas, diversas correntes de pensamento, de um marxista como Leônidas de Rezende, até o Tobias Barreto, da Escola de Recife, entre muitos outros, e eu tive a honra imensa de ser, se não o último, possivelmente o último, mas um dos últimos autores a serem prefaciados por ele no meu livro Lacerda, A Virtude da Polêmica, recentemente lançado. E nesse esforço por militar pelo conhecimento, o professor Paim também deve ser enaltecido pela fundação do Centro de Pesquisa e Documentação do Pensamento Brasileiro, para o qual doou a sua biblioteca, que é mais uma demonstração desse fervor pelo conhecimento que ele representou. Eu encerraria a minha homenagem, o meu tributo ao professor Paim, que tem toda essa importância para a tradição liberal brasileira, como historiador, como aglutinador, através da sua visão do liberalismo como uma tradição plural, uma tradição que engloba diversas vertentes que precisam dialogar entre si. Na sua obra ele registra com nitidez a tradição liberal social, a tradição liberal conservadora e as demais correntes, vertentes do liberalismo pátrio, do liberalismo cosmopolita, usando essa tradição em diálogo com a realidade brasileira sob a perspectiva problemática que o professor Ricardo Vélez já devidamente acentuou. Eu encerraria ressaltando o último conselho que o professor Antônio Paim deixou às gerações de liberais brasileiros. Ele que, nos seus últimos dias, certamente teve o entusiasmo de vivenciar as visitas, os encontros com jovens liberais numa intensidade, numa frequência, num interesse
que na sua trajetória nonagenária ele deve ter visto pouco ao longo dela, no decorrer dessa trajetória, ele nos deixou o último conselho na mais recente edição de outro clássico, Evolução Histórica do Liberalismo, que eu gostaria de repetir, como tenho reproduzido nas homenagens que tenho feito ao professor, porque entendo como um conselho fundamental e cada vez mais urgente aos liberais contemporâneos. Disse-nos o professor Paim que a questão central, e eu aqui o cito diretamente, passou a ser em nossos dias a necessidade de promovermos a identificação de pontos em comum das diferentes correntes do liberalismo, sem embargo de preferências por essa ou aquela vertente que enfatiza esse ou aquele aspecto. Meu apelo aos jovens liberais é no sentido de que procurem ações nas quais possam atuar conjuntamente. Se não nos unirmos, serão menores as possibilidades de nos tornarmos uma corrente de opinião capaz de influir sobre o rumo dos acontecimentos. É nosso dever pessoal e dever institucional do Instituto Liberal divulgar essas orientações do professor para que elas estejam na égide dos desenvolvimentos que damos aos nossos trabalhos e às nossas atividades. E isso precisa passar por um reencontro com a realidade brasileira, com a história brasileira, com o pensamento liberal brasileiro, o que se faz reconhecendo-se, como também nos disse o professor Paim, que não existe tradição de pensamento desencarnada. A tradição de pensamento se encarna em personagens, em heróis, em acontecimentos, em fatos. E nessa constelação de personagens, acontecimentos e fatos, certamente o professor Antônio Paim, que nos deixa nesse período, desse abril de 2021, figurará como um dos marcos mais fulgurantes. Obrigado a todos pela oportunidade. Bom, obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora. Vamos passar a palavra ao professor Humberto Coelho, do FJF. Por favor, professor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, minha satisfação de ouvir essas palavras é muito grande, porque muitas vezes a partida ela é uma ocasião, um ensejo para nós reunirmos em retrospectiva e de uma maneira sintética a importância de uma pessoa. É uma pena que, às vezes, a gente só faça isso nesses momentos, né, em vista, assim, do fechamento de vida que a morte representa para nós, pelo menos culturalmente, mas também um pouco existencialmente. O Antônio Paim teve uma influência pervasiva sobre toda a cultura brasileira de toda uma geração, mas aqui eu queria destacar a presença de 4 membros hoje do corpo discente, pelo menos, da UFJF, 4 pessoas que se formaram na UFJF e que representam a presença de uma rede retransmissora do pensamento de Paim ali naquela universidade, nas décadas, principalmente de 90 e 2000, que foi o professor Ricardo Vélez. Através dessa rede retransmissora, muitas outras pessoas que não estão aqui presentes também absorveram grandes quantidades de ideias do Paim ou de referências para outras coisas, para estudar outros autores da filosofia brasileira ou também da filosofia portuguesa, que cabe nós lembrarmos aqui, era uma das suas paixões também, uma das coisas que ele respeitava profundamente, a qual se dedicou também, não apenas a estudar, mas também a promover e enaltecer. Então, uma das coisas que ajudou a minha definição intelectual, a formação da minha identidade, e me orientou no caminho das ideias filosóficas, das ideias políticas e das ideias culturais, num sentido mais geral, foi o fato de que Paim é o pensador que, por excelência, pensou o pensamento brasileiro. Tá? Desculpe o excesso de repetições das derivações do pensamento, mas assim como a tradição que ele enaltece, essa é a maneira, acho que justa de dizer, né? Embora nós tenhamos grandes pensadores brasileiros, nós temos um pensador que se destaca de maneira absoluta
sem igual, sem competidor, sem comparação, que é Antônio Paim, que é o pensador que pensou a realidade brasileira, a realidade mental brasileira, o Brasil mental, o Brasil espiritual, de uma forma original e única. Nós temos também outros autores fascinantes, como, por exemplo, Jorge Jaime, que nos apresentam, por exemplo, um catálogo fundamental de tudo aquilo de mais relevante que aconteceu no pensamento brasileiro, em termos de filosofia brasileira mesmo, filosofia original feita no Brasil. No entanto, a história das ideias filosóficas no Brasil, por exemplo, tem um caráter sistemático, e outras várias obras do Paim apresentam esse caráter sistemático, em que não apenas se apresenta de maneira esquemática, ou como num catálogo, uma série de pensadores, mas onde há uma posição, uma visão e uma síntese de consciência, uma síntese racional do que é que um movimento de um século inteiro, de 2 séculos, de escolas e de correntes representaram. Então, esta maneira de capturar o espírito brasileiro, né, usando o espírito aqui no sentido mais alto da palavra, no sentido hegeliano da palavra, no sentido do seu produto cultural, histórico mais amplo, né, que vai desde a religião, desde os sermões do padre Antônio Vieira até o jornalismo, né, que vai desde o teatro até a política, que cobre tudo aquilo que nós espiritualmente, mentalmente produzimos. Então, esse é o nível do legado que Paim nos deixou. Ele nos deixou as chaves para nós entrarmos nesse imenso continente inexplorado ainda, lamentavelmente inexplorado, do pensamento brasileiro, no qual nós ainda estamos tateando assim de maneira muito precária, né, muito iniciante. Eu tenho uma série de pequenas discordâncias com o professor Paim. Eu não me considero assim alguém que diz sim e amém para o todo da obra dele. Tem pequenas discordâncias políticas, por exemplo. Tenho discordâncias maiores no campo das ideias religiosas, né? Eu também me dedico bastante ao estudo da experiência religiosa, da cultura religiosa, vejo uma série de problemas na posição que ele tem sobre a religião, e mesmo assim, a par de algumas pequenas discordâncias, que aliás é uma característica muito típica dele, todo mundo que encontrou o Paim pessoalmente sabe que ele era um amante da polêmica, um sujeito que era muito combativo, que adorava discutir, adorava discordar, adorava achar um ponto do qual ele não concordasse, com o qual ele não coadunasse, para que ele pudesse ali dizer alguma coisa de diferente, de antagônica àquele elemento, né? Ele não era um sujeito que encontrava prazer nos pontos de concordância, nos pontos de acordo. Mas, apesar de pequenas discordâncias que a gente possa ter, e discordâncias até maiores que outras pessoas pudessem ter, é impossível a gente discordar que Paim é um marco geográfico dentro do pensamento brasileiro, dentro da história da filosofia brasileira, dentro da história das ideias políticas no Brasil, que é incontornável, que define toda a geografia brasileira. É o grande divisor de águas, é o grande ponto de partida de todas as realizações que se pretendam sérias, inclusive aquelas que têm a pretensão de discordar de grandes partes da sua obra. Precisam sair dela, porque antes de Paim, nós tínhamos esboços, né, modelos e, na melhor das hipóteses, catálogos do que é o pensamento brasileiro. E, a partir dele, nós temos uma teoria do que é o pensamento brasileiro. Então, eu fico por aqui.
com convite realmente para todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, que degustem e conheçam essa vasta e muito profunda obra. Agradeço ao professor Humberto. Gostaria de passar a palavra ao professor Marco Antônio Barroso, por favor. Em primeiro lugar, boa noite, né? Como o professor Humberto disse, é bom estar numa homenagem a uma pessoa que merece, né? Mas também, por outro lado, é interessante, como o Berlanza colocou, se nós pudermos dar uma busca na internet nos últimos anos, o professor Paim teve a sorte que muitos pensadores não têm de ser redescoberto pelas novas gerações, né? Então nós achamos muitos vídeos de entrevista com pessoas, muito interessante isso que eu quero destacar, com espectros políticos diferentes, mostrando como ele é respeitado, né? Isso acho que é muito importante. Também ainda nesse começo, eu gostaria de dizer que a mesma agradecimento, a mesma ênfase que o Vélez coloca, o professor Vélez coloca na relação com o Paim, eu posso dizer que tem o mesmo, então deixo aqui também agradecimento pelo professor Ricardo ter aberto essas portas para nós. Nós, que eu digo, nós fomos alunos dele, em Juiz de Fora, foi graças ao professor Vélez que nós tivemos essa possibilidade de conhecer um pensador que, infelizmente, muitas vezes passa despercebido nas humanidades no Brasil. Então, rendo meu tributo intelectual e pessoal ao professor Ricardo por isso. Sobre o professor Paim, a nossa relação pessoal foi curta e de forma indireta, muitas vezes, mas foi proveitosa. Acho que, em primeiro lugar, que eu gostaria de chamar a atenção, quando conheci o professor Paim, foi a primeira vez que tivemos contato com ele, foi num evento em Juiz de Fora, uma semana da filosofia organizada pelo nosso CA, e deu para perceber ali essa pessoa firme que o Humberto acabou de colocar naquela primeira palestra que ele deu para a gente. E admirável, muito interessante, porque é uma pessoa que não se furta a defender o seu pensamento. Um pensamento liberal. Acho que se a gente pode usar um termo, um rótulo para destacar o Paim, era um liberal convicto. Em todos os termos, em todas as possibilidades que esse termo designa, né? Era um iluminista kantiano. Acho que se a gente pode dizer do Paim também alguma coisa, era um homem moderno. Nos seus livros a gente vê a defesa da modernidade, de como o pensamento moderno influenciou e ainda influencia nossos dias, né? Isso é muito importante destacar. E o kantiano, acho que um exemplo acho que o Paim, como alguns professores que tivemos, a filosofia para ele não era só teórica, não era uma coisa para dar aula, uma coisa para escrever, mas uma coisa para vivenciar, né? Lembro de uma vez no encontro em São João del Rei, ele falando: hoje em dia eu tenho 2 malas de roupa. E isso parece bobeira, mas não é. É a aplicação da filosofia na vida dele. Era um kantiano convicto. Para que eu preciso de mais se isso me serve? E é um liberal, como o Vélez muito bem colocou. Ao contrário do que muitos pensam, né, sobre os liberais, assim como ele pagou essa anuidade do doutorado do Vélez, ele se desapegou dos livros, se desapegou do material, sabendo, sim, que isso é importante. Ou seja, um liberal kantiano convicto. Acho que outra coisa que destacou para mim nesses últimos tempos, principalmente nessa semana da morte do Paim, é como ele era um homem de diálogo, né? Nós vimos homenagens de pessoas que não são do espectro político, ao qual ele se colocava, né, fazer homenagens. A gente teve o Aldo Rebelo, ex-ministro, né, do PT, do PCdoB, agora do PSB, fazendo homenagens, colocando o Paim como um dos maiores intelectuais que ele conheceu no Brasil,
né? Christian Lynch, cientista político, que também é hoje em voga na mídia, destacando isso, talvez um dos maiores liberais contemporâneos do nosso tempo, né? E isso mostra, novamente, ele é o quê? Mostra o quê do Paim? Um homem de diálogo, né? Como o Humberto destacou, um homem que tinha respeito à cultura brasileira, muito interessante isso, se destacar, né? E eu acho que eu gostaria de destacar algumas coisas sobre os livros também. Eu acho que se a gente tem um livro que a gente pode dizer do Paim, que existe a síntese da teoria que ele aplicava nos estudos de história do pensamento, é a problemática do culturalismo, em que ele desenvolve sinteticamente o fundamento daquilo que ele vai usar como ferramenta para estudar o pensamento brasileiro, né? Dessa filosofia que é uma filosofia universal que se encarna no local. Eu acho esse livro fundamental, é um livro de leitura fundamental para quem quer entender o pensamento sistemático, né, teórico do professor Paim. Com relação aos livros dele sobre o liberalismo, um livro às vezes esquecido, a Agenda Teórica dos Liberais Brasileiros, um livro fundamental também, do Instituto, lançado pelo Instituto Tancredo Neves, em que ele faz um apanhado sintético da história do liberalismo, levanta uma hipótese geral e traça caminhos para o futuro de como os liberais deveriam agir no Brasil. E qual o liberalismo ele vê como liberalismo prático para a política brasileira. São livros que precisam ser relidos, né? Por fim, um livro também que acho de fundamental importância que as pessoas conheçam é o Liberalismo Contemporâneo. Um livro da edição Humanidade, em que ele traça a história do liberalismo no Ocidente, trazendo autores como Benjamin Constant Rebek, que no Brasil são pouquíssimo lidos e de fundamental importância para a história do liberalismo. Então, acho que assim, o que eu gostaria de destacar sobre o Paim, para mim, pessoalmente, o intelectual, na minha formação como intelectual, longe dele, claro, mas de um sujeito que vê no liberalismo uma forma de vida a ser praticada, assim como o Berlanza colocou, que talvez seja muito importante para essas novas gerações entenderem que é ler e vivenciar aquilo que se estuda. E o Paim, para mim, é isso. Assim como o professor Vélez, Paim é um reflexo disso, de intelectual que vivencia aquilo que estudou. E, por fim, gostaria de agradecer a oportunidade de deixar essas pequenas palavras, né, sobre o professor. Obrigado, professor. Eu gostaria agora, professor Marco Antônio, gostaria de passar a palavra agora para o professor Bernardo de Araújo, de Três Rios. Isso, professor Edgar, obrigado. Eu queria aqui trazer algumas coisas, e vou fazer memória aqui também a fala do Marquinhos e do Humberto, porque o meu conhecimento também, a entrada foi via UFJF, e nós tivemos muitos professores ali, como o professor Humberto colocava, que passaram por esse mestrado lá no Rio, pela PUC, que deram um encaminhamento muito bacana e que foram nossos professores. O professor Zé Carlos, professor Mário, e, claro, aqui, professor Ricardo Vélez, teve também o professor Juarez, Sofis, que passaram por essa linha dessa formação, mas, sem sombra de dúvida, quem abriu a porta de um debate para a gente, de uma conversa, que não era só do curso de filosofia, não era só passar pela filosofia, mas era buscar entender e produzir de forma sistemática alguma coisa ligada a esse pensamento, foi o professor Ricardo, que eu aqui sou muito grato por tudo que fez por nós, na época, dentro da faculdade, com todas as dificuldades. O professor Ricardo doando livro, xerocando material, conseguindo salas, montando grupos de estudo, se desdobrando de forma hercúlea para conseguir colocar o grupo à frente para a gente poder debater.
e nos apoiando nessas ações aí, como o professor Marco Antônio colocou, do centro acadêmico, tentando fazer os debates. E a gente também tinha a sorte de ter próximo de nós um grupo em São João del Rei, que também trazia esse debate, né, que foram ex-alunos também do professor Paim, e que lá também ajudaram em muita coisa. E, por isso, muitos dos nossos colóquios, Antero de Quental, foram também em São João del Rei. Então, aqui eu vou pegar o ponto com o Humberto, e essa fala do professor Marco Antônio lá em São João del Rei. Quando o professor Paim chegava no colóquio, o colóquio tomava outra postura. A gente estava apresentando os debates, todo mundo começava a apresentar, e tinham dois monstros sagrados, vamos dizer assim, era ele daqui e Brás Teixeira de Portugal. A hora que os dois se encontravam, era uma luta de titãs. Era interessantíssimo o debate, tinha os pontos de divergência, e aquilo apresentava. Aí uma apresentação que era um ponto, aquilo se desdobrava em 2 horas de um debate hercúleo e conseguia envolver todo mundo e entrava numa discussão maravilhosa, que a gente aprendia absurdamente naqueles colóquios. E aí o professor Ricardo, o professor Prota, o professor Arsênio, as professoras que participavam conosco, a professora Rosilene e Maria Moga, e todo mundo vinha, entrava nesse debate e contribuía, e aquilo crescia de uma forma que perpassava o jantar, e ainda, às vezes, antes de dormir, ainda soltava uma pérola, que aquilo virava um debate muito grande. Então, isso para nós foi muito enriquecedor, e a gente teve chance de participar por sucessivos colóquios, o que nos ajudou muito. O nosso grupo Ibérica, que estava surgindo lá em Juiz de Fora, por iniciativa aí do professor Alessandro, do Marco Antônio, com o professor Ricardo, trazendo essa vontade do estudo, e o Paim sempre dando apoio, dando material, dando incentivo, e a gente, quando escrevia, trazia as coisas, debatia para isso. E aí eu quero, justamente falando sobre o colóquio, uma experiência que tive em 2018, o professor Humberto estava comigo nessa aí lá em Mariana, e foi pedido para fazer análise de uma leitura de um livro de um professor bastante renomado, que estava, à época, trazendo os seus estudos e as suas obras, que era da UFMG. Então, o que me coube foi a Filosofia no Brasil na perspectiva do professor Ivan Domingues, e ele estava lançando um livro muito, muito denso, muito grande, um livro muito, muito adensado, né? Perdoe o pleonasmo, sobre a questão dessa análise, trazendo em 5 tópicos, uma coisa muito pesada. E aí, assim, eu precisava de entrar via culturalismo para começar a mexer na análise e a destrinchar. E o próprio professor Ivan Domingues estava no debate. E eu pensei, poxa, como é que eu vou começar esse debate? Ou aonde eu vou arranjar esse contraponto? Aí onde veio o clássico livro. A gente aqui, antes de começar e de entrar ao vivo, estávamos falando sobre a obra do professor Paim, História das Ideias Filosóficas no Brasil, que acho que o professor Humberto comentou, que é como se fosse uma espinha dorsal desse entendimento. Então, ali, nesse contraponto com a obra do professor Paim, eu fui conseguindo dialogar com a obra do professor Ivan Domingues, apesar de serem visões distintas, mas justamente o diálogo, o contraponto ajudaram muito. E o bacana é que, quando terminamos o debate lá em Mariana, eu saí com o professor Ivan Domingues e fomos visitar o mosteiro dos o seminário, o antigo seminário de Mariana, onde os jesuítas começaram ali no interior de Minas. Era o primeiro seminário dos jesuítas fora do litoral. E a gente foi lá para conhecer. O professor Ivan Domingues foi comigo, fizemos uma caminhada como um pós-colóquio, né? E fomos conversando muito. E como ele gostou do contraponto, quer dizer, era de um outro grupo, era de uma outra linha, era de um outro entendimento que o grupo estava fundamentando ali, que era da linha do professor Margutti, ele e tal, lá no FMG. E ao fazermos esse contraponto e de voltar à mesa para dialogar e para entender e ver que o que valia era esse debate mesmo sobre o conhecimento e a produção filosófica no Brasil, são muito satisfeitos. Eu achei isso muito legal, essa capacidade que o professor Paim, da sua obra, tinha de poder dialogar e de trazer esse transcrito para nós. E aqui queria terminar, mais uma vez, agradecendo a oportunidade que o professor Ricardo nos deu no MEC, que aí, justamente, a parte da educação para a cidadania, quando fui convidado para assumir a Secretaria de Modalidades Especializadas, eram indígena, quilombola, educação do campo, educação especial, e jovens e adultos estavam indo para a SEB, a Secretaria de Educação Básica. Então, era um grupo de modalidades que tinham a necessidade, na questão de discutir educação, e uma educação que eles queriam para eles mesmos.
E quando assumi a Semesp, a primeira coisa que fiz foi, ao ler esse material todo, e me lembro muito bem, professor Alexandre e Marco Antônio, a gente imprimia documentos e leis e materiais para a gente poder ler, e a gente estudava isso, a gente sentava todos os dias para estudar tudo que era legislação vigente à educação, e começamos, então, a discutir o que o povo, em especial dessas modalidades, queriam para si. E eu tive a grata oportunidade de conseguir trazer ao debate a Política Nacional de Educação Escolar Indígena e deixar iniciada a Política Nacional de Educação Quilombola, e o decreto que daria ensejo a uma nova Política Nacional de Educação Especial, quer dizer, foi a capacidade de trazer o diálogo para conversar com os grupos que eram prioritários, essa educação para a cidadania daquela modalidade especializada. Tive a oportunidade de, no Nordeste, ouvir os meninos dizerem, olha, não dá para a gente poder ficar dentro de sala de aula estudando quando está chovendo e a gente precisa de plantar ou trabalhar na colheita, a gente tem que ajudar o pai e a mãe. Quer dizer, totalmente diverso do público aqui do Sudeste, totalmente diverso do público do Norte, e cada um nas suas especialidades. Então, o professor Paim me ajudou muito nisso, esse amadurecimento de ouvir para poder fazer a educação para a cidadania do que aqueles grupos precisavam, fez a Semesp sair ali do MEC, foram 10 meses em saída, foi de janeiro a setembro, indo ao encontro dos diversos estados brasileiros, fazendo mais de 7 audiências públicas só do Plano Nacional de Educação Escolar Indígena, ouvindo e debatendo junto ao Conselho Nacional de Educação, ouvindo representantes de todas as categorias sobre a Política Nacional de Educação Especial, que acabou que depois tomou uma outra vertente, virou um outro decreto e hoje está barrado no Supremo por uma série de problemas que modificaram essa vontade da escuta de quem ali podia ter participado. Então, aqui, registro a minha gratidão ao professor, amigo Ricardo Vélez, por tudo que nos proporcionou em função disso, inclusive nos aproximando do professor Paim, do professor Prota, e de tantas linhas. E deixo aqui, como final da minha fala, o ensejo e o desejo de que a discussão liberal no Brasil possa voltar, de fato, a essa raiz, como o professor Marco Antônio muito bem colocou. Hoje se parece uma esquizofrenia. As bobagens que são ditas, as bobagens que são relatadas em nome, entre aspas, de um liberalismo conservador, beiram a loucura. E nós precisamos de voltar a beber nas origens. Paim ainda tem muito a nos ensinar, Paim ainda tem muito a nos ajudar nesse debate. E aí o Instituto Liberal e todos os outros institutos que participam conosco aqui, as universidades, têm essa missão de trazer esse debate à frente, porque hoje prevalece o obscurantismo sobre muitas dessas ideias. E o que Paim trazia para nós era exatamente isso, essa clareza nesses conceitos e nessas ações voltadas à questão da cultura e do debate. Muito obrigado pela oportunidade. Fica aqui a minha homenagem e gratidão ao mestre Paim por tudo que ele, diretamente ou indiretamente, nos ajudou, e ao professor Ricardo por tudo. Obrigado. Obrigado, professor. Eu agora, por último, vou passar a palavra ao professor Alexandro, para também fazer a sua consideração e sua homenagem. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. De certa forma, também uma pena nós estarmos aqui falando sobre o passamento de um gigante como Antônio Paim. Eu acredito que todos os colegas já falaram os pontos principais, então vou ser redundante em algumas coisas. Eu gostaria de começar dizendo que no meu período na universidade, no meu período na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde conheci o Humberto, o Bernardo, o Marco Antônio, como colegas, como estudantes, eu tive a oportunidade também de conhecer o professor Ricardo, e nessa trajetória, nessa passagem pela universidade, eu pude encontrar com duas grandes referências e dois intelectos que acabaram se tornando referência para a minha própria formação, que foram, num primeiro momento, o professor Ricardo Vélez, e por intermédio do professor Ricardo Vélez, o professor Antônio Paim, né? Nós nos mantivemos num diálogo bastante intenso e bastante frutuoso em temas relacionados à filosofia, relacionados à política, relacionados ao liberalismo, dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas esse diálogo, esse relacionamento, ele se construiu
tão somente pela perspectiva do gosto pelo aprendizado. Tanto o Marco Antônio, Bernardo, Humberto, nós passamos quase 10 anos, né, o tempo que nós estávamos lá na graduação, nas especializações, no mestrado, no doutorado, nós nos encontrávamos, nós tínhamos, digamos que, um ponto em comum, que eram os nossos encontros semanais, junto com o professor Ricardo, no nosso grupo de estudos. E o mais interessante é que esse grupo de estudos, ele tinha, não diretamente, mas indiretamente, a mão do professor Antônio Paim, né? Porque por mais de um semestre, 2, 3, 4, o material sobre o qual nós nos dedicávamos, o material que nós estudávamos, era selecionado, era feita uma curadoria pelo professor Antônio Paim, e nós então passávamos ali, através da indicação dele, estudando alguns temas relacionados principalmente à história do Brasil, né, as questões políticas brasileiras, mas também a questão do liberalismo. Uma outra experiência bastante interessante como o Bernardo falou, dos colóquios em São João del Rei. Eu tive a oportunidade de participar de 3 ou 4, e nessas participações eu consegui perceber que o farol, né, o intelecto que reunia e que dava sentido para todas aquelas pessoas em conjunto discutindo temas brasileiros e portugueses, era de fato o professor Antônio Paim, né? A sua presença, né, mesmo nos eventos nos quais ele não pôde participar, mas a sua presença era muito clara. Isso ficava ainda mais evidente, obviamente, quando ele estava presente, porque, como o Bernardo bem colocou, ele acabava por dinamizar e levar o debate a níveis estratosféricos, né, níveis muito interessantes. Nós ficávamos ali, os mais inexperientes, simplesmente fascinados com aquela discussão que se desenrolava diante da gente. Como o professor Ricardo Vélez bem disse também, nós conseguimos participar desse entusiasmo e dessa dedicação que o Lucas já havia falado a respeito da formação de novos intelectuais, né? As nossas participações que se deram enquanto estudantes no Colóquio Antero de Quental e também no Colóquio Tobias Barreto foram meio que decididas, né, por ele em conjunto com o professor Ricardo Vélez. Então a gente consegue notar, como o Arsênio havia falado, essa faceta do professor, um professor sempre presente, um professor sempre preocupado com aprendizados dos seus pupilos, dos seus discípulos, um professor sempre preocupado com o avanço daqueles que se aproximam para poder aprender. Então, eu acredito que nós fomos privilegiados nessa passagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora por termos encontrado o professor Ricardo Vélez e, através do professor Ricardo Vélez, o professor Antônio Paim. Eu acredito, então, que a partir de agora, a tarefa ou a responsabilidade que nós temos é de fazer jus a esse gigante que se vai, mas que nos deixou aí caminhos bastante interessantes de investigação, de pesquisa e de aprimoramento das nossas instituições. Obrigado, professor. Para terminar, enquanto presidente da Academia Brasileira de Filosofia, é inegável que a nossa instituição ela é fruto do empenho, né, do professor Antônio Paim, do professor Vélez e do professor Jorge Jaime, e nós temos a memória do professor Paim como uma luz muito importante para guiar a nossa missão enquanto Academia Brasileira de Filosofia. É evidente que tudo que aqui foi dito é um registro fundamental para poder consolidar essa missão, e eu acho que trabalharemos nesse sentido de uma forma intensa, e aqui colocamos a Academia Brasileira de Filosofia à disposição para um próximo colóquio Antero de Quental. Esse colóquio foi realizado originalmente, salvo melhor juízo, prezado professor Vélez, na própria Academia Brasileira de Filosofia, e nós nos propomos a retomar esse colóquio também aqui, né, em um próximo, em homenagem, inclusive, um colóquio dedicado a Antero de Quental, dedicado a Antônio Paim. Eu, particularmente, tenho por Antônio Paim
um sentimento também de gratidão muito grande, porque, como professor de História de duas universidades públicas, a UERJ, aqui no Rio de Janeiro, e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, eu, durante 30 anos de carreira, 35 anos de carreira, inicialmente sou concursado em História do Brasil, mas eu guardei comigo, em que pese toda a aridez, nós diríamos assim, a aridez teórica, né, dos cursos de humanas, especialmente o de História, eu guardei comigo as leituras fundadoras que eu fiz no princípio dos anos 80, de Antônio Paim, Vélez Rodrigues, e tudo aquilo que eu podia comprar durante o início do meu curso de graduação, que era publicado pela Universidade de Brasília, pela editora da UNB, sob a direção do então reitor José Carlos de Azevedo. A leitura daquilo, e principalmente a leitura de Antônio Paim, especialmente esse livro, o História das Ideias Filosóficas no Brasil, que já foi mencionado aqui várias vezes, especialmente esse livro, me colocou uma questão importantíssima, que continuou viva, mesmo durante esses 30 e tantos anos de universidade pública, onde determinadas questões que estavam dentro da universidade pública, em suas origens, vagamente, mais ou menos anunciadas, se cresceram a ponto de se transformar numa espécie de discurso oficial, né, da área de humanas nas universidades. O que devo a Antônio Paim é que, quando eu li, ele me apresentou, e também o Vélez, inclusive minha dissertação de mestrado tem muito a ver com a minha leitura do positivismo e da obra do Vélez, mas o que ele me apresentou era a existência de uma coisa chamada pensamento brasileiro. O pensamento brasileiro. Isso já foi falado aqui várias vezes, e eu acho importante realçar isso, porque o pensamento brasileiro denota, claro, a existência de uma entidade, de alguma coisa que nós chamamos de Brasil, que é realmente capaz de produzir um pensamento enquanto Brasil, enquanto uma comunidade de destino, enquanto uma sociedade complexa, paradoxal, como todas as sociedades, mas que tem uma história e busca um determinado sentido, né? Busca esse sentido, busca essa realização enquanto uma entidade nacional. E isso eu digo que para mim é importante, porque quanto mais os anos foram avançando dentro da universidade, mais eu via a ideia de Brasil ser destruída, a tal ponto que a ideia de pensamento brasileiro se tornou tão estranha dentro da universidade, que foi substituída por algo mais parecido com o pensamento universitário, mais do que propriamente o pensamento de alguma nação ou de alguma comunidade de destino. Então, durante esses anos todos, quanto mais a ideia de Brasil ia sendo destruída dentro do ensino universitário, mais eu me recordava das minhas leituras de Antônio Paim e da percepção, porque esse livro, o desaparecimento dele do ensino universitário, vocês na Faculdade de Juiz de Fora tiveram a sorte de ter o Ricardo Vélez, mas em outros lugares isso não aconteceu. O desaparecimento desse livro, né, o História das Ideias Filosóficas no Brasil, da maior parte dos cursos de História, e diria de Filosofia também, é tão espantoso, né, que só pode ser explicado pelo fato dele revelar uma verdade sobre a nossa trajetória histórica, ou seja, que nós produzimos um pensamento e que esse pensamento é brasileiro. E nós buscamos a realização do Brasil. Então, quando eu percebia cada vez mais, e isso foi se tornando nos últimos anos cada vez mais forte, quanto mais o Brasil desaparecia, mais eu me recordava de Antônio Paim e mais eu acreditava no Brasil. E isso, então, eu tenho para mim Antônio Paim como realmente um elemento muito importante na minha formação,
E eu acho que alguém falou aqui da sobrevivência ou da presença permanente dele, tem muito a ver com o fato de que o Brasil existe realmente, né? Apesar do que se diz, ou seja, que ele não existe, né? Que ele é uma construção, ou qualquer coisa do gênero que se possa se dizer a respeito disso nas universidades, o Brasil existe realmente, e nós temos que retornar a Antônio Paim porque o Brasil existe, acima de tudo, e ele é um pensador do Brasil. Por exemplo, eu tinha ideia, em algum momento, quando eu estava fazendo a graduação, eu tinha ideia de fazer alguma pós-graduação em pensamento brasileiro, ou qualquer coisa do gênero, e qual não foi minha surpresa? Quando todos os cursos de pensamento brasileiro começaram a ser desmontados de uma forma pela CAPES, de uma forma contínua e permanente. Então, eu acho que a nossa homenagem aqui a Antônio Paim é uma homenagem que nós todos estamos prestando, não só ao Antônio Paim, não só, evidentemente, ao querido Ricardo Vélez, e não só a todos aqueles que se reuniram em torno, né, desse seu grupo acadêmico, mas é uma homenagem que nós estamos prestando ao Brasil, né, enquanto tal, né, a nossa crença na existência do Brasil, né, e que o Brasil tem alguma coisa a produzir e alguma coisa a dizer ao mundo que nós temos. Então, eu acho que esse evento é um evento muito importante, acho que a Academia Brasileira de Filosofia, como uma filha também de Antônio Paim, ela está profundamente comprometida com isso, né, com essa proposta, né, com essa visão, com essa ideia de que nós temos que estudar o Brasil, temos que estudar o seu pensamento e temos que contribuir para que o Brasil se realize como nação, como sociedade funcional, né, e que possa dizer ao mundo o que veio. Né? E certamente o Brasil veio ao mundo com uma missão muito especial. Nós temos aqui coisas extraordinárias, a gente estava falando aqui de Minas, esse lugar incrível, mas eu também vou falar do Rio Grande do Sul, que eu estou aqui, o nosso querido Jorge Trindade. Todo o Brasil é só encantamento. E essa nossa mensagem, quando ela amadurecer o suficiente e for dada ao mundo, será realmente uma mensagem importante para todos. Eu acho que essa deve ser a nossa missão. Por isso é importante acompanhar, valorizar e dar continuidade à obra de Antônio Paim. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa a falar, mas nós já estamos aqui no nosso limite. Eu gostaria de dizer, então, que estamos muito orgulhosos, todos, por termos tido entre nós essa pessoa extraordinária que foi Antônio Paim. Eu queria, antes de terminar, externar o meu agradecimento a todos os presentes pela memória do meu querido mestre e pelas referências que fizeram na minha intermediação na divulgação da obra dele e na divulgação do pensamento brasileiro. Acho que é chegada a hora de continuarmos esse trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de comunicação que este grupo nos permitiu hoje. Obrigado a todos. Então, amigos, espero que esse não seja o nosso último encontro, evidentemente que não vai ser. Eu acho que a gente pode organizar um colóquio Antero de Quental, sob a égide da academia, com o tema específico Antônio Paim, mas isso não impede de maneira nenhuma que esse mesmo grupo aqui possa se reunir sob a forma de um seminário em algum momento próximo, né, para trabalhos de fundo ou analíticos mais profundos sobre Antônio Paim, né, que possam ser veiculados em conjunto com todas essas instituições que aqui estão. Eu acho que esse é um objetivo, não lhe parece, Ricardo, professor? Totalmente de acordo. Eu proporia já um tema: a independência do Brasil à luz do pensamento de Antônio Paim. Porque nós temos, no ano que vem, a comemoração dos 200 anos da independência. E temos pessoas que não puderam participar aqui hoje, por exemplo, da Universidade de Brasília. Tem dois grandes amigos, o Carlos Henrique Cardim, que foi quem gerenciou essa magnífica faculdade de extensão e a edição de livros, e o Paulo Kramer, que é um grande cientista político e que tem memória viva de todas estas coisas. Poderíamos pensar num evento
dedicado à nossa independência, revivendo o que Antônio Paim diz a respeito disso e outros autores, mas a obra do Paim encaixaria perfeitamente dentro dessa ideia. Então, seria uma oportunidade, e uma oportunidade maravilhosa de todos estes movimentos se encontrarem, não? Eu acho que a morte do Paim, o Paim lá do alto deve estar tecendo fios para juntar todas as pessoas que acreditam no Brasil. Eu acho de grande importância isso. Os colóquios anteriores de Quental devem continuar, eu acho. E seria bom que a academia assumisse essa herança, essa bola, né? Eu tinha tentado no MEC comprar o acervo Antônio Paim para a Fundação Joaquim Nabuco. Grana havia, todas as possibilidades cartoriais estavam em aberto. Quando fomos fechar o negócio, havia uma cláusula pétrea colocada por Paim. O acervo é inegociável. Então, aí, pronto, acabou. Não havia forma de... Mas podemos hoje, com a academia no meio, que é uma entidade de nível nacional e de espírito filosófico, ser a alma de uma continuidade destes trabalhos. Sem dúvida. Nós, como o professor sabe, nós estamos organizando, já aqui no Rio, em conjunto com a Biblioteca Nacional e a FAPERJ, o início do projeto do bicentenário da independência do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que esse tema é um tema que pode e deve entrar nas no nosso planejamento, sem sombra de dúvida, e eu acho que a ideia é notável. Muito obrigado. Vamos continuar falando a respeito. Vamos continuar. Então, amigos, boa noite a todos. Continuemos, então, unidos cada vez mais nessa jornada, que é a jornada de Antônio Paim também.